Olá, eu sou a professora Lidiane Reis. Quero convidar você para assistir a mais uma aula da série Descomplicando a Contabilidade de Custos. E na aula de hoje nós vamos estudar os critérios de rateio dos custos indiretos. Aí você pode perguntar, professora, mas a gente já assistiu alguma aula sua falando a respeito de rateio? Sim, é verdade. Nós já falamos em aulas anteriores, né, a respeito desse critério na hora de se distribuir aí os custos indiretos aos produtos. Inclusive, na aula anterior, nós estudamos os passos, né, que são realizados pela contabilidade de custos na hora de atribuir os gastos gerais de produção aos produtos, né? Não só os gastos gerais, né? Mas todos os custos, né? Nós estudamos o quê? Que o primeiro passo eu tenho que fazer a separação entre custo e despesa. O segundo eu vou fazer a apropriação dos custos diretos aos produtos. E o terceiro passo é fazer o rateio, né? Dos custos aos produtos. Porém, a nossa aula de hoje, ela vai ser um pouquinho mais mais aprofundada, porque nós vamos estudar os critérios de rateio dos custos indiretos em uma situação diferenciada. Como assim, professora? Que situação? Todos os custos indiretos não acontecem na área de produção? Sim, é verdade, eles acontecem na área de produção. Porém, o que acontece? Muitas empresas, muitas fábricas têm a sua área de produção divididas em departamentos. E o que acontece ainda? Muitos desses departamentos são referentes à realização de serviços. Ou seja, eu vou precisar apropriar aí custos de serviços aos produtos. E aí, como que nós vamos fazer esse procedimento, né? Nós já vimos, né, que os custos comuns a vários departamentos, eles são rateados em função de sua natureza, pelo menos os mais importantes, como o aluguel, a depreciação, a energia consumida, o seguro apropriado. Acredito que isso ficou bem claro, né? Que os gastos gerais de fabricação ou custos indiretos, né, de produção ou de fabricação são custos comuns que devem ser distribuídos aos produtos, né, em função da sua natureza. Quando se trata de departamentos, né, de custos por departamentos, eu tenho essa mesma visão, ok? Mas depois que os custos indiretos já estiverem totalmente atribuídos aos departamentos e precisarmos, então, passar a ratear os existentes nos serviços, já não poderemos normalmente atribuir custo por custo, certo? Então, ou seja, quando se trata de serviços envolvidos, eu preciso ter uma visão aí diferenciada em relação ao rateio desses custos indiretos. Para esse rateio, é necessário verificar, então, quais são as bases mais adequadas. Acredito que todos já entenderam que, na hora de fazer a distribuição aí dos custos indiretos, eu preciso identificar uma base de rateio, preciso utilizar uma base de rateio, né, aquela que for mais adequada, da mesma forma que eu faço a escolha dessa base de rateio para a produção normal, para a área de produção normal, eu também faço essa escolha para os departamentos. Por quê? Porque a base de rateio tem que ser de acordo com a sua realidade. Eu vou ter que sair testando, né, as possibilidades, as diversas possibilidades que existirem, né, para que eu escolha, então, que eu defina, então, qual vai ser utilizada pela empresa que está trabalhando aí com a fabricação de produtos, ok?
O mesmo vai acontecer quando da apropriação dos custos dos departamentos de produção para os produtos, né? Então, independente se é custo por custo ou se é de custos de departamento para os produtos, eu vou sempre precisar aí da base de rateio. Vamos ver aqui um exemplo. O departamento X de produção possui um custo indireto total de 5.400.000 e precisa distribuí-lo a 2 produtos, M e N. Observem que eu já posso coletar aqui algumas informações. Continuo dando essa dica, tá, gente? Todas as vezes que eu for resolver uma questão sobre custos ou mesmo for vivenciar uma situação na prática, busque as informações, coletar dados, tá bom? Nós trabalhamos com dados. A partir dos dados é que nós fazemos um processamento para resultar o quê? As informações. Certo? Então, o que eu tenho de dados aqui? Que essa empresa ela tem um departamento de produção, que nós carinhosamente aqui apelidamos como departamento X, e que o valor dos custos indiretos desse departamento correspondem aí a 5.400.000. Então, é esse valorzinho aí que eu vou precisar alocar, ou seja, distribuir para os produtos. Que produtos, professora? Essa empresa, ela trabalha aí com 2 produtos, com a fabricação de 2 produtos. Quais são eles? Produto M e produto N. Olha só, como em um pequeno parágrafo, eu já fiz uma coleta de vários dados, né? Então, temos que ficar atentos aos dados que são nos repassados. Observem aqui o quadro no slide, né? O quadro 7.1. Aqui ele traz a lista, né, dos custos, no caso, os custos diretos. Nós temos aqui 2 colunas, né, com os produtos M e o produto N. Na verdade, 3 colunas, porque eu tenho aqui o total. Mas vamos nos atentar aqui ao M e ao N, né? Custos diretos, eu tenho aqui matéria-prima e tenho mão de obra direta. Ou seja, esses custos aqui, eles estão diretamente relacionados a esse produto. Eu já consigo identificar facilmente, certo? E como eles têm uma medida de consumo e tem um valor para essa medida, para esse consumo, a gente consegue rapidamente, né, elencar esses custos. Então, por exemplo, o produto M, para se fabricá-lo, né, foi utilizado uma quantidade aí de matéria-prima que corresponde aí a 5 milhões de reais. Para o produto N, o gasto só com a matéria-prima foi de 7 milhões. Além da matéria-prima, nós tivemos o custo aí, né, da produção dos operários com a mão de obra. Qual foi o valor que a empresa, então, gastou com esses 2 produtos? Ela gastou 1 milhão com o produto M, com a produção do produto M, só com mão de obra, tá, gente? E 1 milhão só com o produto N, também com mão de obra. No total, aí nós temos, com a soma dos 2 custos diretos, matéria-prima e mão de obra, o produto M já está aí com um custo aí alocado, custos diretos, no caso, no valor de 6 milhões. E o produto N no valor de 8 milhões. O problema é que eu preciso distribuir aí para os produtos MN o valor dos custos indiretos de produção, que correspondem a quanto? A 5.400.000. E agora, como que eu vou dividir esse valor entre os 2, já que foram gastos comuns, né, a esse departamento X? No caso, nós estamos trabalhando aqui com o departamento. Uma informação, gente, importantíssima para nós é o fato de que são utilizadas máquinas, né, na produção desses produtos e que
eu tenho aí um tempo de dedicação nessas máquinas na hora de produzir tanto o produto M como o produto N. Ou seja, foram utilizados aí 1.400 horas para a produção do produto M e 1.000 horas para a produção do produto N. Totalizando aí 2.400 horas. Ou seja, essa informação aqui já me leva a entender que pode ser uma das bases a serem testadas como base de rateio, a hora-máquina. Tá bom? Então, vamos fazer aí agora os testes, né, das possíveis bases de rateio para que eu possa distribuir aí esses 5.400.000 que foram gastos nesse departamento X para os dois produtos, para o produto M e o N. Então, vamos testar a primeira base, que vai ser exatamente essa base em hora-máquina. Até então, a gente trabalhou com a regrinha de 3, que é bem simples, né? Pego o total da base, representando 100%, e o valor individual da base, representando X, faço meio pelos extremos, encontro o percentual de participação, né, dessa base e aplico, então, no valor dos custos indiretos que devem ser rateados, né? Ou seja, eu pego o percentual e aplico em 5.400.000 e aí eu encontro o gasto, né, o custo somente para o produto ali que eu estou calculando individualmente, né? Mas hoje eu vou ensinar para vocês uma outra técnica que é bem simples também, bem mais simples até, porque eu consigo chegar aos valores mais rápido, que é a técnica do fator de rateio. Como que eu faço isso? Carinhosamente apelidado por mim, tá, gente? De técnica de fator de rateio. Eu pego o total dos custos que eu quero distribuir, que representam aqui 5.400.000, e vou dividir pelo total da base. Como nós estamos utilizando como base as horas-máquinas, ó, aqui vamos olhar somente para essa linha onde temos os valores das horas-máquinas, tá? Ou seja, 1.400 horas para o produto M, que é o valor individual, né, da base para M, 1.000 horas para N, que é o valor individual, aí da base para o produto N, e tem o total da base, que é 2.400 horas, certo? Então, eu divido lá os 5.400.000, que são os custos indiretos, pelo total da base, que, no caso aqui, 2.400 horas. Quando eu faço essa divisão, eu encontro o fator de rateio, 2.250. Esse fator de rateio é que eu vou utilizá-lo multiplicando pela base individual de cada produto. Aí eu encontro o custo de cada produto. Ó, no produto M, eu utilizei 1.400 horas máquinas. Então, multiplicando aqui pelo fator de rateio que eu encontrei, eu tenho um custo aí indireto de R$3.150.000 somente para o produto M. E para o produto N, eu pego lá o total de horas máquinas dedicadas somente ao produto N e multiplico pelo fator de rateio. E aí encontro o valor de R$2.250.000, certo? De custos indiretos para o produto N. É sempre importante, ao final, porque aqui eu só tenho 2 produtos, mas eu posso ter vários. Ao final, eu somar, tá? O total dos custos e ver se realmente bate com o total dos custos indiretos que devem ser rateados. Digamos que seja aqui a prova dos 9. Terminei de encontrar os custos indiretos para cada produto, aí eu vou calcular o custo total. E o custo total é o quê, professora? A soma dos custos diretos mais os custos indiretos, ok? Os custos diretos de M e N estão lá na tabela, já mostrei para vocês, tá aqui os custos diretos, matéria-prima e mão de obra, tá? Então, quando eu somei os dois aqui para M, eu encontrei 6 milhões como custos diretos. E para N eu encontrei 8 milhões.
Então, é só eu pegar esses valores, ó, 6 milhões aqui do produto M, de custos diretos, e somar com o custo indireto que eu encontrei aqui, ó, para o produto M. Da mesma forma, eu faço com o custo total de N. Eu pego lá na tabela os 8 milhões de custos diretos e somo com os 2 milhões e 250 mil que eu encontrei aqui, ó, de custos indiretos. Quando eu somo, eu encontro o custo total, tá bom? Para cada produto. Agora, existe alguma outra base de rateio possível de ser testada? Claro que existe, né, gente? Então, o que nós devemos fazer? Calcular em cima de todas essas bases possíveis. Por quê? Porque ao final eu vou escolher aquela que vai ser mais adequada para a realidade da minha empresa. Então, vamos ver uma outra possibilidade de rateio. A mão de obra direta, certo? Então, se eu for fazer o cálculo de rateio só com a mão de obra direta como base, eu vou voltar lá na tabela, vou observar aqui a linha, ó, da mão de obra direta, somente a linha eu vou encontrar aqui, eu vou observar, me ater aqui aos dados dessa mão de obra. Então, eu tenho aqui, ó, o valor individual da base para o produto M foi o quê? 1 milhão, que foi aplicado aí com mão de obra. Para o produto N também foi 1 milhão. E qual é o total dessa base? 2 milhões. Pronto, se eu tenho um total aqui da base de 2 milhões, eu vou dividir o quê? Qual é a fórmula, então, do rateio? Dividir o total dos custos indiretos a serem rateados pelo total da base. Então, 5 milhões e 400 mil dividido por 2 milhões. E aí eu encontro o fator de rateio de 2,7. Agora, é só saber quanto vai caber a cada produto de custo indireto, né? Então, para o produto M, eu pego lá a base que foi utilizada lá no produto M com mão de obra, 1 milhão, e multiplico pelo fator de rateio que eu encontrei. Então, eu encontrei um custo aí de 2 milhões e 700 mil. A mesma coisa com o produto N, tá? Porque coincidiu aqui, né? Coincidência, dos dois terem o mesmo gasto com a mão de obra. E como a mão de obra é a base de rateio, né? Então, vou utilizar o mesmo valor. Sempre tirando a prova, tá, gente? 2 milhões e 700 mil, mais 2 milhões e 700 mil do produto N, né? Fechou aí os 5 milhões e 400 mil. E aí, nós calculamos o custo total. Como nós estamos testando aqui todas as bases, em todas o custo direto vai ser o mesmo, tá? Do produto M e N. Por quê? Porque é o que está lá na tabela. Foi o que foi aplicado aí para matéria-prima e mão de obra. Então, o total é 106 milhões para M e 8 milhões para N nesse exemplo, tá? Agora, os custos indiretos vão estar sendo modificados de acordo com a base que eu estou escolhendo, certo? Então, aqui, ó, como a base que eu encontrei aí como custos indiretos para M e para N o valor de 2 milhões e 700 mil com base na mão de obra, quando eu somo aqui com o custo direto, eu encontro o custo total, certo? Então, 8 milhões e 700 mil para o produto M e 10 milhões e 700 mil para o produto N. Ainda tem mais alguma base que eu possa testar? Tem sim, gente. Existe a base da matéria-prima, né? Que eu posso estar trabalhando. E até mesmo como base o custo direto total. Essas possibilidades aqui são as mais comuns, certo? As mais utilizadas. Geralmente são com base na mão de obra, com base na matéria-prima, com base no custo direto total. Nesse caso aqui, ele também nos deu a possibilidade das horas máquinas, né? Então, também é passível de teste. Então, vamos testar agora a matéria-prima como base. O autor Eliseu Martins, ele colocou aqui uma outra forma também de se calcular o rateio. Vou só explicar para vocês, mas eu gostaria que nós ficássemos trabalhando padronizados, né? Ou seja, com esse raciocínio, com esse cálculo que eu já mostrei para vocês, dividindo o valor dos custos indiretos totais pelo total da base, encontrando o fator, certo? Mas assim, porque como vocês vão se deparar com esse cálculo no livro, então é interessante também explicar como que ele faz aqui.
Ó, vamos primeiro nos atentar, já que nós vamos testar aí a base da matéria-prima como base de rateio, nós vamos voltar lá na tabelinha para a gente ver só a linha da matéria-prima, tá? Olha só, olha aqui no slide, observem aqui, só a matéria-prima. Só o valor que foi aplicado com o produto M foi de 5 milhões, com matéria-prima. Com o produto N, 7 milhões. E o total, então, da base, 12 milhões. Esse total aqui muito nos interessa, né? E os valores também individuais. Então, sempre de olho agora na linha da matéria-prima, por ela ser a base, ok? Então, vamos lá. Como que ele fez esse cálculo? Ele pegou aqui, para calcular o produto M, ele dividiu o valor individual da matéria-prima com o produto M pelo total da base, que é 12 milhões, né? A gente viu lá. E aí, o resultado eu multiplico pelo total dos custos indiretos, que é o que vai ser distribuído aos produtos, né? 5 milhões e 400 mil. E eu já encontro o valor do custo indireto do produto M, certo? Da mesma forma, ele fez com o produto N, pegou o custo da matéria-prima somente com o produto N, né? 7 milhões, e dividiu pelo total da base, 12 milhões, e aí multiplicou o resultado pelo total dos custos indiretos a serem rateados, 5 milhões e 400 mil, e encontrou o valor de 3 milhões e 150 mil de custo indireto somente para o produto M. Fazendo lá pela forma como eu mostrei para vocês, do fator de rateio, vocês vão encontrar esses mesmos resultados aqui, certo? Então, como que você vai fazer? Você vai pegar o total dos custos indiretos, 5 milhões e 400 mil, e vai dividir pelo total da base, ou seja, 12 milhões. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar o fator de rateio. Esse fator de rateio, você vai multiplicar aí por 5 milhões para o produto M, e você vai encontrar esse mesmo valorzinho aqui de 2 milhões e 250 mil. Com o produto N, você vai fazer da mesma forma, 5 milhões e 4... Aliás, você já calculou, né, o fator de rateio, já tem no pontinho, então é só multiplicar agora pelo 7 milhões referente ao valor individual de N. E aí você vai encontrar o mesmo valorzinho aqui de 3 milhões e 150 mil, tá bom? Então, na hora de calcular o custo total, como eu disse, os custos diretos aqui não se alteram, continuam os mesmos valores, 6 milhões para M e 8 milhões para N, né, como custo total, como custo direto total, né? E aí eu somo com os custos indiretos que eu encontrei aqui, ó, para M e para N. E aí eu encontro o valor do custo total desse produto, ok? Ainda tem alguma outra possibilidade a ser testada? A mão de obra. Aliás, desculpa, a mão de obra nós já testamos, né? O custo direto total. Então, vou fazer da mesma forma. Aqui eu coloquei no slide conforme o exemplo lá do Eliseu Martins, tá? Mas o cálculo nós vamos fazer conforme eu tenho ensinado aqui desde o início, tá? Então, nós vamos voltar lá na tabela só para a gente ver aqui a linha somente dos custos diretos, ó, os valores aqui, ó. A base vai ser aqui, ó, os custos diretos totais. Então, o que eu tenho que observar aqui? Os 6 milhões de custos diretos totais foram utilizados em M, os 8 milhões que foram utilizados em N e o total da base, que foi quanto? 14 milhões, tá bom? Agora que eu tenho esse valor, esse total da base, né, e os valores individuais da base para cada produto, aí é só jogar na fórmula, tá? Então, vamos lá. Como seria a fórmula? Só relembrando, 5 milhões e 400 mil, certo? Que representam aí o total dos custos indiretos.
dividido pelo total da base. Qual é o total da base, professora? 14 milhões, certo? E aí eu encontro o fator de rateio. Qual é o fator de rateio? Vamos arredondar aí para 0,38. Claro que na hora de você multiplicar, você pode utilizar a numeração completa, tá bom? Aí você vai calcular agora o custo indireto, a distribuição do custo indireto para cada um dos produtos. Ou seja, você vai multiplicar primeiro para M. Qual foi o valor individual da base, né, do custo direto para M? Foram 6 milhões, não é isso? Então, você vai multiplicar esse fator por 6 milhões. Quando você multiplicar aí por 6 milhões, você vai encontrar esse mesmo valorzinho aqui, ó, de 2.314.286. Na verdade, você encontra 285,71. Aí você já pode arredondar aqui, né? 71, você já arredonda para 286 aqui no final. Da mesma forma, você vai fazer com o produto M. Você já tem o fator, né, de rateio, que é 0,38. E aí você multiplica aí pelo valor individual, né, do custo indireto que foi utilizado aí no produto N, 8 milhões, né? Quando você multiplicar aí por 8 milhões, você vai encontrar o valor de 3.085.714,28. Ou 0,2. Então, nesse caso, você pode até já arredondar e deixar somente 714, ok? Aí, logo em seguida, temos que calcular o custo total. O custo total, vocês já sabem, a soma do custo direto mais o custo indireto que eu encontrei aqui para M. Aí eu encontro o valor total aí de 8.314.286 para o produto M. E da mesma forma eu faço com o produto N. E agora, professora, agora que eu já testei várias bases de rateio, na verdade nós testamos aqui 4 bases, qual vai ser a base mais adequada? Qual vai ser a escolha, então, a escolhida, então, para ser utilizada como base de rateio nas próximas produções? Observem, gente, a geração do menor custo para o produto, certo? Então, vamos aqui levar em consideração somente o produto M, né? Um exemplo, vamos fazer um comparativo aqui somente do produto M com essa base de rateio. Ó, vocês podem ver que aqui, como base de rateio, custo direto, eu tenho aí um custo total para esse produto de 8.314.286, certo? Esse mesmo produto, com a base de rateio na matéria-prima, foi de quanto? Vamos voltar lá. Olha só, já foi menor, já foi só 8.250.000. Então, essa daqui já é uma possibilidade, 8.250.000. Mas vamos voltar lá às outras bases, né? Vamos ver lá a mão de obra. Olha só. A mão de obra, 8.700.000, já bem mais alta, né? O custo do produto M já bem mais alto. E com base na hora máquina, olha só, passou para 9.150.000. Então, que base de rateio melhor se adequa aqui para o produto M? A base da matéria-prima. Foi a menor, 8.250.000. Ok? Deu para entender, gente? Então, vamos falar aqui um pouquinho também sobre a influência dos custos fixos, né? E dos custos variáveis, quando se trata aí do rateio de custos de departamentos de serviços aos produtos. Nós temos uma regra simples, né? Muito fácil, que nós temos que guardar. Ou seja, quando eu tenho lá nesse departamento custos predominantemente fixos, né? Eu posso escolher aí
uma base de rateio, né? Eu posso e devo, né, escolher uma base de rateio com base que seja a base do potencial de uso, ou seja, toda vez que eu tiver custos fixos, eles vão ser rateados com base no seu potencial de uso, ou seja, na sua capacidade. E quando eu tiver custos variáveis, eu vou ratear esses custos com base no próprio serviço. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu mostrar um exemplo para ficar mais compreensível. O departamento de manutenção de uma empresa representa uma parcela importante dos custos indiretos totais. Possui aí as seguintes características. Vamos observar. Custos fixos, como mão de obra indireta, depreciação, seguros, parte do aluguel, ou seja, esses gastos aqui, gente, eles são classificados como fixos, por quê? Porque eles não se alteram com o volume de produção. Eles não têm essa relação com o volume de produção. Independente da quantidade que a empresa produza naquele período, o valor pago por eles é o mesmo, tá certo? Então, os custos fixos desse departamento de manutenção representam aí 800 mil. Os custos variáveis, eles representam aí 500 reais a hora. Por quê? Porque eles são representados pelo consumo, né, do produto, pelo próprio serviço, certo? Quando eu digo que a base é o próprio serviço, é o consumo desse serviço. Então, por exemplo, a energia elétrica ela vai variando, porque quanto mais eu precisar fazer aí a manutenção nessa empresa de determinado produto, mais ela vai aumentar o consumo, certo? Materiais também e ferramentas. Então, eu tenho aí uma base, né, para que eu esteja multiplicando a quantidade do consumo, o valor de 500 reais. Para uma verificação do potencial que cada departamento representa como beneficiário dos serviços da manutenção, a empresa ela elaborou uma média dos últimos 5 anos. Ou seja, como a base para o rateio dos custos fixos é o potencial, é a capacidade de uso, a empresa teve aquela preocupação, né, de elaborar aí uma média dos últimos 5 anos do potencial de uso, né, com os serviços de manutenção. Aí ela chegou aos seguintes percentuais. Por exemplo, o departamento de serviço de furação, ele é responsável por 25%, né, dos custos. O departamento de fresagem é responsável por 40%. O serviço de pintura é responsável por 15%. O serviço do laboratório por 20%. Ok? E a questão da base para os custos variáveis, né, tem lá a quantidade, o valor, né, que é de 500 reais, que eu vou multiplicar pelo consumo. E qual foi o consumo, então, nesse mês que eu vou precisar fazer o rateio? Eu tenho que verificar aqui as horas, né, que foram dedicadas aí para cada um dos serviços que fazem parte desse departamento de manutenção. Então, por exemplo, ao total foram 1.800 horas. Mas como que elas foram distribuídas? Foram 530 horas para o serviço de furação, 880 horas para o serviço de fresagem e 390 horas para o serviço de laboratório. Aí, nesse caso, nesse período, não teve pintura, certo? Professor, e como que a gente chega a esses dados? Mais uma vez eu reforço, tudo isso aqui, gente, são dados que vêm da área de produção. Está sendo acompanhado, está sendo rigorosamente controlado, anotado pela supervisão de produção, certo? E esses dados vêm para a contabilidade, né? Justamente para a gente fazer esses cálculozinhos aqui. Mas todos esses dados são coletados lá na área de produção. Quem já teve a oportunidade de visitar uma fábrica,
pelo menos aí de médio porte, sabe que existe esse controle rigoroso na hora da produção, em estar controlando ali a quantidade de horas de trabalho que está sendo dedicada a cada peça, enfim, todo um controle, tudo anotadinho lá em planilhas. Só para a gente relembrar, né, o valor dos custos fixos totais são de 800 mil e dos custos variáveis, 900 mil. Então, são esses valores aqui que vão ser rateados, tá bom? Aos serviços. Então, vamos lá, como que eu faço? Essa tabela aqui, ela já tá, já consta aqui os resultados. Mas vamos relembrar aqui como foi que eu achei esses resultados. Vamos para a parte fixa. Qual é a regra que eu disse para vocês? Os custos fixos devem ser rateados com base no potencial, na capacidade. E nós lemos na questão que o departamento fez uma média, né, da capacidade desses serviços, né, da realização desses serviços no departamento nos últimos anos, e aí ele já tem um percentualzinho a ser aplicado. Então, a gente só vai pegar esse percentual e aplicar no total dos custos fixos que devem ser distribuídos a cada serviço desse departamento. Então, por exemplo, o serviço de furação representa 25%. A capacidade dele é de 25% lá nesse departamento. Então, vai ser 800 mil vezes 25%, eu encontro o valor de 200 mil. O serviço de fresagem, o potencial dele é de 40%, então vai ser 800 mil vezes 40%, eu encontro 320 mil. Pintura, com o serviço de pintura, a capacidade é de 15%, então vai ser 800 mil vezes 15%, eu encontro 120 mil. E o laboratório, tem a capacidade de 20%, né? Então vai ser 800 mil vezes 20%, eu encontro 160 mil. Como que eu tiro a prova? Eu vou somar, tá, gente? Tem cada um desses custos aqui, ó. 200 mais 320 mil, mais 120 mil, mais 160 mil. Aí vai fechar em 800 mil, tá bom? E os custos variáveis, nós vimos que é pelo consumo, né? Pelo próprio serviço. E ele já tem uma base, né? Que é o valor da hora, que custa o quê? R$500 para cada serviço, certo? Então, a questão acompanhou, né? Aliás, o departamento acompanhou, controlou a quantidade de horas dedicadas aí ao serviço de furação, encontrou 530 horas. Eu multiplico pelo valor dessa hora, que é R$500, e eu encontro o valor de 265 mil. Lá no setor de fresagem, né? No serviço de fresagem, eu dediquei o quê? 880 horas. Multiplico pelo valor da hora, R$500, e eu encontro 440 mil como custo. Pintura não teve nesse período aqui, então no laboratório foram dedicadas 390 horas para essa produção. Então, 390 horas multiplicado aí por R$500, o valor da hora, eu encontro 195 mil, ok? Aí eu tiro a prova aqui, somando os três para fechar os 900 mil, certo, gente? Então, é assim que eu faço o rateio, levando em consideração aí, quando a empresa ela tiver departamentos, né, tiver serviços envolvidos, e ela tiver aí custos fixos, né, predominantemente fixos ou custos predominantemente variáveis, ok? Então, esses custozinhos aqui vão ser distribuídos também ao produto que é fabricado, ok, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido essa técnica e muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima videoaula.